Incorporação de argila bentonítica em filmes de amido de mandioca para redução de permeabilidade ao vapor de água. Os filmes biodegradáveis com excelentes propriedades de barreira podem ser utilizados para revestimento de frutas, desempenhando um papel importante na preservação, distribuição e comercialização desses filmes, uma vez que é capaz de reduzir a respiração e a produção de etileno pelo produto, além de possuir aditivos químicos que auxiliam na manutenção da qualidade e que reduzem a deterioração por micro-organismos, prolongando inclusive a vida de prateleira dos frutos, uma vez que reduzida principalmente devido ao armazenamento em um ambiente de alta umidade. O amido de mandioca é um polissacarídeo sintetizado pelas plantas para ser usado como reserva de energia e é considerado um dos biopolímeros naturais mais promissores, devido à sua combinação atraente de alta disponibilidade, biodegradabilidade e custo relativamente baixo. No entanto, o amido de mandioca, devido à sua estrutura hidrofílica resultante da presença de amilose e amilopectina em sua composição, requer que sua barreira de vapor de água tenha suas propriedades melhoradas. Estudos têm sido realizados sobre a adição de argila na formação de filmes de bionanocompósitos, onde o grau de dispersão da argila ao longo da matriz biopolimérica pode estar relacionado à melhoria da propriedade de barreira de vapor de água do biofilme original. Um planejamento fatorial completo, envolvendo os fatores e suas interações que podem influenciar as propriedades físico-químicas do biofilme original, foi realizado. Assim, o objetivo desse trabalho é investigar os efeitos individuais interativos de adição de argila bentonita modificada e as concentrações plastificantes e de biopolímero na taxa de permeabilidade de vapor de água nos filmes de amido de mandioca. Na tabela podem ser vistos os limites usados para cada variável: massa de amido de mandioca, porcentagem de glicerol e argila bentonita de cálcio em relação à massa seca de biopolímeros utilizados. A permeabilidade do vapor de água foi determinada com a média de 3 experimentos em paralelos. A ordem em que os experimentos foram realizados foi aleatória para evitar erros sistemáticos. Os resultados foram analisados com software estatística e os principais efeitos e interações entre os fatores foram determinados. O ponto central foi adotado para verificar o erro do modelo sendo realizado em triplicata. O desenvolvimento de um modelo matemático baseado em planejamento de experimentos é utilizado neste trabalho com o objetivo de otimizar a propriedade de barreiras de vapor de água do filme de amido de mandioca. Um planejamento fatorial 2 elevado a 3 foi usado para esse propósito. Assim, a influência dos 3 fatores selecionados como importantes para medir a variável de resposta desejada foi avaliada com confiabilidade estatística satisfatória. Nessa tabela, observa-se os pontos experimentais do planejamento, cada um com sua respectiva resposta e composição codificada. Nesta tabela podem ser vistos os efeitos de cada fator e interação, os coeficientes de correlação de modelo matemático e os parâmetros estatísticos que demonstram a significância dos efeitos investigados na taxa de permeabilidade de vapor de água nos filmes de amido de mandioca. Observou-se, de acordo com os parâmetros estatísticos obtidos, que os efeitos individuais do amido de mandioca e o glicerol influenciou significativamente no aumento da taxa de permeabilidade do vapor de água no filme, e a argila bentonita de cálcio é o fator que contribui para a melhoria da propriedade de barreira de vapor de água no filme, pois apresentam valores P baixos, menor que 5%. A interação entre os 3 fatores foi negligenciada, porque não influencia significativamente a resposta, e as interações entre amido e glicerol e entre amido e argila bentonita de cálcio também foram negligenciadas por não serem significativas. Ao ignorar esses efeitos, obteve-se um R quadrado de 0,9741, que continua sendo um bom valor. Portanto, a análise matemática resulta num modelo matemático de regressão linear que prevê a taxa de vapor de água de permeabilidade dos filmes, onde x1, x2 e x3 correspondem às variáveis dos fatores codificados, amido de mandioca, glicerol e argila bentonita de cálcio
respectivamente. O gráfico do Pareto mostra os fatores analisados, bem como as interações entre esses fatores, que contribuem significativamente para a WVP. Nas figuras podem ser vistas superfícies de resposta de WVP. Apenas as interações em amido e argila bentonita de cálcio e glicerol e argila bentonita de cálcio foram significativamente influenciadas pela taxa de permeabilidade ao vapor de água dos filmes de amido. O efeito negativo do amido e do glicerol na WVP foi mais significativo em níveis mais baixos de argila bentonita de cálcio, enquanto o efeito de argila bentonita de cálcio era mais sensível aos altos níveis de amido e glicerol, mas WVP era inferior ao baixo conteúdo destes, o que implica que o conteúdo de argila bentonita de cálcio é observado como a melhor propriedade de barreira ao vapor de água. Podemos concluir que a argila modificada foi o fator de maior significância estatística no WVP, sendo o fator que contribui para a melhoria da propriedade de barreira de vapor de água. Os experimentos fatoriais mostram que a interação de argila modificada com glicerol e amido de mandioca foi significativa para a redução de WVP.